Olá, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com a Sônia Jordão, um podcast voltado a ajudar empresas e profissionais a serem cada vez melhores. Hoje estou aqui com um amigo muito especial, o Rodrigo Paiva. Rodrigo, seja bem-vindo a este canal. Você quer começar deixando alguma mensagem especial para profissionais e empresários? Claro, Sônia. Primeiro, gostaria de agradecer muito essa oportunidade de estar debatendo, construindo e mostrando, aos profissionais e às empresas que é possível vencer, que as coisas não são fáceis, mas que é possível vencer. Então, essa fica sendo a minha primeira mensagem. É possível vencer quem quer que seja. E nós vamos dar um exemplo disso durante essa nossa conversa. Nós vamos mostrar, tem muitas histórias, porque você sabe, que eu gosto bem de contar historinha. E vai ser nosso papo. Veja só, eu acredito muito nisso, sabe? Que é possível vencer. Agora, não importa o que aconteça, mas não é fácil, não. Empreender é difícil pra caramba, Mas vale a pena, não vale? Com certeza. Sua empresa tem quantos anos? Minha empresa vai fazer no final de dezembro agora 33 anos. 33, está mais nova que a minha, está mais velha que a minha. A minha é de 2002, então a minha tem 21. Você está com mais tempo que eu. A nossa eu fundei em 1990, exatamente depois de voltar de um mestrado fora nos Estados Unidos. Você já começou logo? Você já chegou e já foi... Já fui empreender. Empresa? Que Na legal. verdade... Você foi para o MIT, né? Fui para o MIT, exatamente. Massachusetts Institute of Technology, um centro de excelência fantástico. É muito legal, Mas eu vou contar a minha história de empreendedor, porque ela é bacana para a nossa audiência aqui. Eu sempre, desde a minha infância, estudante ainda no Colégio Loyola, que é o colégio jesuíta que nós temos aqui em Belo Horizonte, eu tinha essa pretensão de ter um negócio próprio. É sério? Sério. Então eu já ia bolando a logomarca da empresa, o que a empresa ia fazer. Então essa minha história é muito interessante. E aí eu fui, terminei o segundo grau, fui para a escola de engenharia da UFMG e ser engenheiro. E durante o meu curso de engenharia eu persisti nessa minha estratégia aí de ter o meu negócio. Você já sabia que você queria ter um negócio, mas você já sabia o que seria o negócio ou não? Ainda não. Na verdade, eu queria ter uma empresa como engenheiro na área de engenharia que pudesse fazer a construção de algo útil para a sociedade. Mas você, um dia eu vi a gente conversando alguma coisa, eu ouvi dizer que você contou que você fez estágio assim, um mundo de estágios, Isso. Eu também fiz estágio na minha época. Hoje o pessoal, para fazer estágio, as empresas têm às vezes que pagar e às vezes a empresa não quer pagar porque a pessoa vai para lá, não tem conhecimento. Então, no nosso tempo, mais no meu do que no seu, tinha um negócio de que estagiário era a terceira pessoa depois de ninguém. Então tinha, se você quisesse ser promovido, quando entrasse algum outro estagiário, você ia a segunda pessoa depois de ninguém, primeira pessoa depois de ninguém, e você era promovido a ninguém. O estagiário era, como é que é? Era para fazer... grampeador, para grampear papel, para não sei o quê. Exatamente. Mas hoje as empresas estão bem diferentes, Mas como é que foi essa história? Conta isso aí. Deixa eu contar essa história que é interessante, sim. Legal, Então, com essa minha estratégia de eu querer ter um negócio e dar uma contribuição e ser empreendedor, isso é da minha natureza, E hoje, na verdade, a gente tem como formar empreendedores. As escolas hoje têm melhorado muito nesse sentido. Antigamente, as escolas formavam você para você ser um empregado, trabalhar, seja na esfera pública ou na esfera privada. Não, e tem aquela escola do Sebrae? Sim, a Escola Técnica de Formação Gerencial, fantástica. Bom, mas voltando à minha estratégia. Eu fui admitido na UFMG e falei assim, eu quero aproveitar ao máximo esse meu período e fazer estágio em diversas empresas para depois ter o meu negócio. E você já ia com a ideia de conhecer a empresa? De conhecer a empresa. Então, E as pessoas não sabiam disso? Não sabia disso. Eu estava lá para aprender, Boa estratégia. E para contribuir, com certeza. Na verdade, já no segundo período do curso de engenharia, era uma coisa também que não acontecia. Estágio era oferecido apenas para quem tivesse a partir do
do segundo ano, né, do sexto período, e eu consegui esse estágio já no segundo período, fazendo exatamente essa estratégia. Eu me doei ao estágio, não era remunerado. Então, isso é uma coisa importante. Se você quer aprender, se você quer crescer, invista em você. Então, ofereça, né, para trabalhar, nem que seja gratuitamente. Hoje em dia, na verdade, isso mudou muito. Tem estagiários aí que ganham, principalmente na área de tecnologia de informação, que ganham muito mais que o profissional formado. Às vezes. Então, hoje houve uma inversão nesse sentido. Bom, mas eu usei essa estratégia, trabalhei na construção civil, na área da construção pesada. Eu fiz, no final, 10 estágios. Você fez engenharia qual engenharia? Engenharia civil. Você foi civil? Fiz engenharia civil. Eu sou mecânica. Mas depois eu fiz engenharia mecânica e civil no mestrado. O meu orientador lá no MIT era na área de mecânica. Legal também. Aí eu fiz nos dois. Mas voltando aos estágios, eu fiz estágios no setor público e no setor privado. E no último período, eu consegui algo que seria inimaginável. As pessoas falaram, Rodrigo, você não vai conseguir. Né? E eu falei assim, não, eu vou. Eu consegui um estágio na Fiat Engineering. Só um segundinho, Claro. antes de você contar da Fiat. Tá. Querer é poder. Com certeza. Tem, lá o Paulo Coelho tem um livro dele que ele fala, tem uma frase que ele fala o seguinte: quando se deseja algo com muita intensidade, o universo conspira a seu favor. Eu gosto demais disso, conspiração de todo o universo. Então você desejou tanto, desde que conseguiu. Isso. Aí você foi para a Fiat, para a engenharia da Fiat? Isso, exatamente. Isso foi em que ano? Isso foi em 1986. Pois é, a Fiat estava novinha, ela começou em 76, Sim, me parece 78. Isso, nós tínhamos a Fiat Automóveis aqui em Belo Horizonte, exatamente por isso. Eu tenho uma ascendência de italianos, procurei a Fiat e consegui um estágio na Fiat Engineering, que era a divisão da Fiat de civil. Então fui para a Itália, fiquei um mês fazendo estágio lá. Mas a passagem por sua conta? A passagem por minha conta. E não havia remuneração, era um estágio gratuito também. Olha só. Mas o aprendizado que eu tive, que eu ganhei lá, para você ter uma ideia, eu participei do projeto de reforma do Palácio Grassi, em Veneza, e estive lá visitando o palácio. Olha então participei de várias obras, projetos que eles tinham em toda a Itália. O ganho de conhecimento, né, de networking, foi fantástico para mim. Nossa, que maravilha. Aí, imagina, eu também fiz estágio desse jeito. Exatamente. A pessoa às vezes não valoriza isso. Eu falo que quando você trabalha em algum lugar, você às vezes ganha uma outra faculdade. Exatamente. E o custo de uma faculdade é alto. E você, num mês, lá fora, olha só, foi a sua primeira viagem ao exterior? Foi a primeira viagem ao exterior, olha, exatamente. Foi bacana. Na e verdade, eu tinha um sonho enquanto criança, né? De visitar a Disney, visitar os Estados Unidos, os colegas todos. Meu pai minha família de classe média, a gente não tinha condições para isso. E acabou sendo essa primeira viagem. A Fiat lá em Turim. Lá em Turim, exatamente. Mas deixa eu contar essa história dos estágios que mas foi muito legal. São interessantes. Eu fui estagiário também da Andrade Gutierrez. E aí, conversando, o pessoal tratava o estagiário como o último nível, né, realmente. Né? E o pessoal considerava, não, Rodrigo, o estagiário mais famoso que teve aqui foi um estagiário, um dos filhos dos donos, um dos Andrades ou dos Gutierrez. Né? Aí eu falei, deixa estar, você é o estagiário mais famoso que já passou por aqui. Passou um certo tempo, o que aconteceu? Chega a presidência da empresa, né, do presidente da Andrade Gutierrez, me chama para conversar. Aí meu chefe, né, já estranhou, né? O presidente da Andrade Gutierrez está chamando o Rodrigo, o estagiário para conversar e tal. É porque eu tinha recebido o convite do presidente da República para a inauguração da usina hidrelétrica de Tucuruí. E foi isso que aconteceu. Eu tinha feito estágio, num desses estágios, eu fiz estágio na usina hidrelétrica de Balbina, fiz estágio na usina hidrelétrica de Tucuruí e fiz estágio na usina de Samuel. Mas toda vez que você fazia estágio, você procurava ser o melhor naquilo que você estava fazendo, não era? Com certeza. Você era o estagiário que você não queria ser estagiário. Eu queria ser... É importante isso. A gente o profissional tem que se preocupar em fazer o melhor, não importa o que ele esteja fazendo. Com certeza. E era assim que você fazia e conseguiu isso aí? Isso, exatamente. Eu consegui ser convidado pelo presidente da República para a inauguração da usina de Tucuruí. E a presidente o presidente da Andrade ficou sabendo disso. Claro, me chamou e eu fui junto com a comitiva do governo e foi fantástico. Né? Quer dizer, então mostra que se você é competente,
gosta do que faz, né, você pode conquistar várias questões. Então, Nossa, eu fui convidado como estagiário, a ideia era estagiário, para a inauguração da usina hidrelétrica de Tucuruí, Conta pelo presidente da República. você... Outro caso. Não, antes de chegar para outro caso, calma, vamos lá. Tá certo. Vamos lá. Quando você era estagiário, você tinha esse sentimento de que você precisava dar o melhor para a empresa, ajudar a empresa e que em algum momento isso voltaria para você? Sempre, Sônia. Meu espírito foi sempre esse. Eu sou entusiasta da minha área de engenharia, tecnologia e inovação. Então, sempre procurei aprender muito, né? Então, fiz isso em todos os estágios que eu tive a oportunidade de contribuir com as empresas. E na CEMIG, vou te dar esse exemplo também, eu era um mero estagiário, foi um dos últimos estágios, antes de eu fazer esse último estágio na Fiat Engineering, e o pessoal falou assim, Rodrigo, você tem que parar, o que você está trabalhando? Para um pouco. Por quê? Porque, e a empresa pública, normalmente as pessoas trabalham pouco, né? O que é absurdo, né? E a gente tem que mudar. Mas é a verdade. Então, e eles me pediram, Rodrigo, que você trabalhe um pouquinho menos para não atrapalhar. Você trabalhar um pouco. Pediram para trabalhar um pouco menos. Mas esse não é o meu espírito, eu sempre fui muito dedicado, né, respeitoso. E você sente que valeu a pena? Demais da conta, essa minha experiência contribuiu demais. Pois é, Rodrigo. E aí, a sua vida de estágio, quantos estágios você fez nessa brincadeira? Foram 10 estágios no total. 10 empresas? Um estágio no exterior. E valeu muito. Valeu muito. Uma experiência que eu recomendo para todos, né, que profissionais estão iniciando. Não deixe de fazer o estágio durante o período da graduação. Ele é importantíssimo para o seu futuro profissional. Sabe o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer o seguinte, quando você forma, se você não fez estágio nenhum, você é simplesmente um recém-formado que não tem experiência. Se tiver qualquer pessoa que tem qualquer tipo de experiência, ela é contratada na sua frente. É verdade. E às vezes, no caso da engenharia, acontece muitas pessoas que fizeram um curso técnico, foram para a engenharia, e aí trabalhando como técnico. Então, eles terão muito mais chance. Então, para que você seja competitivo como profissional, é muito legal você, enquanto está estudando, ter oportunidade. Você fazia estágio nas férias ou fora de férias também? Sempre estágio durante todo o período da graduação, no período curricular, e sempre conseguia um estágio fora no período das férias. Igual eu falei, nós tivemos em Tucuruí, em Samuel, em Balbina, em obras no Brasil inteiro. Ah, entendi. Na época das férias você procurava ir em alguma obra para ficar lá. Mas você não tinha férias? Não descansava? Não tinha férias. Mas, eu preferia me esforçar porque é um período onde você é jovem, né? Nós estamos... Tem mais energia, tem mais energia, tem mais disponibilidade. Não, eu só sou jovem há mais tempo. Sou velha, não. Eu também continuo jovem. Aí, Rodrigo, aí você se formou... Eu, quando me formei em engenharia, eu me formei em 76. No meu tempo, engenheiro era doutor, né? Era muito importante tudo. Você já formou anos depois, que você é mais novo que eu um tantinho, não precisa falar a idade, né? Eu sou jovem há mais tempo que você. Mas me conta aí, como é que é essa história para você, como é que foi depois que você se formou, em termos de... Foi fácil ou foi difícil arrumar emprego? Talvez tenha sido uma época da engenharia difícil. E também essa história que eu falei, de que a pessoa que é o técnico, ele tem às vezes uma experiência e tudo. Eu tenho certeza que você tem muita coisa para falar sobre isso para os nossos profissionais. Com certeza. Isso é uma dica muito importante também, Sônia. Você não precisa ser doutor. Essa filosofia que se criou no Brasil, né? Que você tem que ter uma graduação para ser alguém na vida, isso não é verdade. A verdade é o seguinte, você tem que ser bom no que você faz e tem que gostar do que faz. Duas coisas fundamentais, ser bom no que faz e gostar do que faz. Isso é importantíssimo. Então, nessa minha experiência e durante a minha graduação, eu convivi, por exemplo, no estágio da Fiat Engineering, o meu chefe não era engenheiro, era um técnico, mas um técnico de excelência. Então, no exterior isso já acontece muito, e no Brasil eu espero que isso venha a acontecer. Ou seja, o profissional, o técnico, ser tão valorizado quanto um profissional de graduação. A graduação exige um tempo maior de dedicação.
é para as pessoas que querem estudar mais. Mas nada impede que você tenha um técnico de qualidade que queira ir para a área prática da coisa. Então, na verdade, tem a tal das carreiras vertical e a carreira horizontal. Você pode estar querendo desenvolver-se profissionalmente. E isso não depende, às vezes você vai desenvolver-se com experiência, às vezes você vai se desenvolver com porque a competência, ela é conhecimento, habilidade e atitude, né? Porque você precisa agir mas tem muitas pessoas que vão estudando, vai fazendo pós-graduação, faz curso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, e tem outras pessoas que vão se desenvolvendo na experiência. É isso que é o detalhe que exatamente, o meu ponto é exatamente esse. Você, não importa se você é um técnico, se você é um engenheiro graduado, se você tem competência e executa o seu trabalho com qualidade, você vai ser reconhecido pela empresa, por todos os negócios. Bom, você tinha perguntado, Sônia, como é que foi a minha época na minha graduação. Eu terminei o curso de Engenharia Civil em 1986 e era uma época difícil da engenharia. A engenharia viveu muitas crises no Brasil. A gente ainda tem vivido isso. Mas como eu tinha me esforçado bastante, feito muitos estágios, eu também consegui 10 ofertas de emprego. Olha! Para que eu pudesse escolher. Olha, assim, eu escolhi... antes de você terminar, 10 ofertas de emprego assim que você terminou, numa época que não... Sabe o que eu costumo dizer? Se você é bom, você não fica desempregado. Você não fica. Sabe? Seja o melhor. Mas e aí? E aí é o seguinte, então, fica mais uma dica para a nossa audiência aí. Esforce no que você faz, tire boas notas, porque isso tudo vai contar para você na hora de conseguir um emprego ou fazer uma pós-graduação, que depois foi o nosso caso. Não precisa ser aluno A, né? Não precisa ser aluno 10, mas tem que ser pelo menos 8, né? De 8 para cima, né? Na verdade, você tem que se esforçar no que você faz. Se você gosta daquilo, se você pretende, sim, fazer um mestrado, um doutorado, aí fica a dica, aí a nota conta. Aí precisa ser 9, mas para ser 9 para cima. Não precisa ser 9 para cima, mas pode 8 para cima. Se você quer se dedicar à carreira acadêmica, né, com certeza a sua pontuação conta. Agora, se você quer ser um profissional executivo, ela não é tão importante assim, mas sempre a gente recomenda que a pessoa faça, né, e se dedique ao seu curso profissional. Sabe, eu tenho uma teoria, às vezes é bom conversar com você. Eu tenho uma teoria que é o seguinte: alunos da UFMG, alunos que vão para a Universidade Federal e tudo, na maioria das vezes, são alunos que tiveram notas muito boas na escola para conseguir passar, são alunos que têm dedicação muito maior para estudar, porque o UFMG, estou dizendo o exemplo, o UFMG, mas outra Universidade Federal, exige que você tenha muito mais tempo, você tem que estudar muito. Aí o que acontece? Os professores dessas escolas, eles passam para esses alunos muito mais teoria. E aí, das escolas federais, nós vamos ter, na grande maioria das vezes, excelentes professores, excelentes pesquisadores, excelentes pessoas de mestres, doutores dessa área, que exige muito estudo. As outras faculdades, que são faculdades, às vezes, particulares, muitas vezes o aluno estuda durante o dia, trabalha durante o dia e estuda à noite, ou trabalha estuda de manhã e trabalha de tarde, a maioria deles tem conciliação entre trabalho e estudo. Eles não têm tempo para ver tanta teoria. Os professores, eu tive a oportunidade de dar aula na PUC, muitos anos, dei aula na Kennedy, dei aula na pós-graduação. Eu dei aula na FUMEC, tive a oportunidade de ter essa experiência de professor na FUMEC. E dei aula na Federal também. Certo. E eu senti essa diferença. E eu vejo o seguinte: aqueles alunos das escolas particulares, na maioria das vezes, por causa disso, o professor acaba trazendo para eles mais coisas práticas. E aí eles tendem a ser melhores profissionais, não nessas áreas de pesquisa. Sim, depende do perfil da pessoa, do indivíduo. Você concorda com você, Sônia. Dependendo da universidade, que ela é mais qualificada, ou difícil, ou exigente, você vai ter esses perfis.
Mas, independente disso, seja um bom profissional. Seja dedicado. Porque é isso que vai ser a razão do seu sucesso. Então, claro, um bom curso de graduação, ele ajuda muito, né, na conquista de emprego, de conhecimento. A importantíssima experiência prática, né, porque pode ser que as universidades são muito teóricas, sim, e você tem que viver na prática como a execução de uma obra, execução de um projeto, ou desenvolvimento de um sistema. Então, é importantíssimo combinar a experiência teórica e prática, mas sempre pensando em você como profissional, pensando em você como uma pessoa dedicada, porque aí você vai ter sucesso né, na sua carreira e na vida. Na verdade, sucesso tem a ver com a parte profissional. Você pega um cantor de sucesso, lá ele é sucesso. Referência. É bom profissional naquilo que ele faz. O sucesso, para mim, tem a ver com isso. Mas aí você foi fazer mestrado, pós-graduação, não sei, acho que foi mestrado. Foi mestrado, no MIT. E aí você, é muito caro ir para fora do Brasil. Com certeza, na verdade, isso é uma coisa importante também e interessante. Eu fui um dos últimos brasileiros a conquistar uma bolsa de mestrado do CNPq. O CNPq, à época, tinha uma política de privilegiar doutorado. Sim. Doutorado são 4 anos no exterior. E lá no MIT eu pude ver que isso está errado. Por quê? Nações como Singapura, Taiwan e a própria China mandavam alunos para o MIT para ficarem fazer mestrado de 1 ano. Por quê? Peraí, mas o mestrado é 1 ano? Mestrado é 1 ano. O mestrado não, mas é 1 ano de teoria, depois tem a parte de na verdade, o mestrado você consegue fazer em até 1 ano. Normalmente o mestrado, eu fui para fazer o mestrado, o CNPq dava a bolsa de 2 anos, e eu fiz 2 mestrados. Eu aproveitei, fiz mestrado civil e mecânica. Entendi. Então, mas na verdade... defendeu tese? Defendi a tese. Defendi a tese dos 2 anos, porque eu fiz 2 mestrados. 2 anos, que legal. Eu fiz uma tese só que foi válida para os 2 mestrados. Mas o seguinte, essa é a teoria dos países que deram certo. Vê Coreia, vê Singapura, uma cidade-estado que exporta mais que o Brasil. Então, o Brasil errou nisso, porque mandava para fora, né, pessoas para fazer doutorado, elas ficavam 4 anos, faziam pós-doutorado e não retornavam ao país. Isso que é o pior. Eu assumi esse compromisso, né, de receber essa bolsa, você diz é caríssimo, a tuition no MIT é da ordem de $60 mil. Mas você assumiu o compromisso com eles ou com você? Eu assumi o compromisso com o CNPq, que era a regra do CNPq, de você retornar ao país e abrir um negócio, e compromisso comigo mesmo. Moral, eu nunca faria uma coisa dessa, de pegar uma bolsa de mestrado, o meu país me bancando, e permanecer em outro país. Apesar de que eu tive várias ofertas de empregos maravilhosas ao terminar o curso do MIT. Lá mesmo tendo feito o compromisso? Aí elas pagam? Não sei, ou não tem esse compromisso moral, não sei. Mas isso, infelizmente, era muito comum, viu, de acontecer. Mas olha... Bom, o importante, deixa para lá. O importante é o seguinte, aí você foi, fez isso, aprendeu e tudo veio para cá, e aí quando você vê que você abriu sua empresa. Abri minha empresa. Em vez de trabalhar com 10 empregos, 10 propostas que você já tinha antes e outras que poderia depois, você preferiu abrir sua empresa. Não, exatamente, aí foi a minha estratégia, lembra lá atrás? Eu falei que desde jovem eu queria abrir um negócio, então o que eu fiz? Montei essa estratégia de fazer vários estágios na iniciativa pública, na iniciativa privada, durante o meu período de graduação. Tive uma experiência profissional aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma empresa de consultoria, durante 1 ano e meio. E consegui... Depois você voltou, você ficou 1 ano Não. Antes de ir para os Estados Unidos, eu trabalhei 1 ano e meio numa empresa de consultoria. Só uma coisa. Para ganhar experiência profissional. Antes de fazer o mestrado, eu também queria ter uma experiência prática. Isso eu acho uma estratégia maravilhosa. Eu vejo muitas pessoas hoje, acaba a faculdade, já quer ir para pós-graduação. Tá errado. Eu acho que está errado. Eu acho que é bom você terminar a faculdade, ir para o mercado, que aí você vai escolher melhor a pós-graduação dentro daquilo que você quer e tudo. Desculpa, mas aí eu tenho que entrar numa outra coisa, que é fundamental, antes da gente continuar com a sua história, que é o seguinte, essas pessoas, porque hoje em dia nós sabemos que você vai fazer uma graduação, os 2 primeiros anos de graduação é continuação de 2º grau.
que você vai continuar desenvolvendo o seu cérebro para aprender a aprender. Depois você vai fazer os outros 2, 3 anos da faculdade, tem faculdade de 4, 5 anos, para você aprender sobre aquele... Agora eles já estão até colocando matéria lá no começo para as pessoas ficarem mais animadas. Mas terminou, vai para a parte prática. Só que depois você pode fazer pós-graduação em outra área, porque tem muitas profissões que existem hoje que são totalmente novas, que não existiam 10 anos atrás. Daqui a 10 anos, muitas novas profissões existirão. Né? Exatamente, Sônia. Essa é a minha estratégia. Eu não posso fazer um mestrado, né, ampliar essa minha bagagem teórica antes da evidência prática como engenheiro e como profissional. Eu também tive essa experiência. Então, fiquei 1 ano e meio aqui no Brasil, trabalhando nessa empresa de consultoria, e graças a isso eu fui admitido em 3 grandes universidades dos Estados Unidos. Fui admitido no MIT, em Berkeley e na Universidade da Califórnia. E aí você escolheu o MIT. E aí, com o dinheiro que eu consegui como empregado aqui, eu fiz viagem aos Estados Unidos, visitei essas 3 universidades para escolher qual dela eu iria cursar. Né? E acabei escolhendo o MIT e fui muito feliz lá, uma experiência fantástica. E uma bagagem de conhecimento, uma troca de experiência, um network fantástico. Hoje eu tenho amigos da Coreia, da China, dos próprios Estados Unidos, da Alemanha. Consegui arranjar emprego para uma amiga minha através do meu orientador na Alemanha. Legal. Então, essa rede de network ela é importantíssima e hoje nós vivemos num mundo globalizado. Né? E esse network é uma coisa fundamental, porque as pessoas às vezes acham que eu quero fazer network, vem cá, eu quero te conhecer porque eu quero fazer. Não é assim. Não. A gente vai fazendo amizade ao longo da vida. Eu tenho uma rede de network fantástica hoje, por causa do que eu experimentei. Você certamente também. Essa rede tem a ver com isso. Network é uma coisa que a gente faz vivenciando, se doando, criando amigos, porque trocando experiências, sem pensar se vai precisar da pessoa. Né? Claro que não, exatamente. Se um dia precisar. Isso, você tem aquela referência. Exatamente. É muito legal, né? Quer dizer, você já começou, que a gente já começa a fazer network na vida, a gente faz a vida inteira, né? Isso, porque eu tenho hoje meus coleguinhas de faculdade, eu chamo de coleguinhas de faculdade, sabe? São amigos que na hora que a gente precisa, a gente liga para eles. Exatamente. E aí, essa turminha hoje que você tem para todo lado, você veio para cá e abriu sua empresa. Essa empresa é de TI, ou é de finanças, ou é das duas coisas? É das duas coisas, Sônia. Bacana, pergunta bacana. Então, eu montei toda essa estrutura, montei essa estratégia, ganhei conhecimento, e eu vi o seguinte, olha, o Brasil agora ele não consegue mais competir com hardware. Nós tínhamos vivido aquela reserva de mercado absurda, né? Que deixou os computadores aqui no Brasil totalmente obsoletos. Eu falei, o que a gente pode concorrer para ter um produto que seja bom para todo mundo, no Brasil e no mundo? E aí eu pensei em software. E foi o objeto da minha tese de mestrado. Eu desenvolvi um sistema na área de elementos finitos. Eu vou voltar para o Brasil, vou abrir uma empresa de softwares, porque softwares é inteligência nós temos e ninguém tira da gente. E vou desenvolver um software de quê? De finanças. Por quê? Finanças todo mundo precisa. Seja um indivíduo, seja uma empresa. Se você não tem as suas finanças sob controle, você não vai ter sucesso. Menina, deixa eu te contar uma coisa. Eu posso dizer, essa é a minha história aqui. Você sabia que eu não tive as minhas finanças sob controle e fali? Pois é, Sônia, é exatamente isso. Então, você construiu o seu fluxo de caixa, né, para que você saber prever se vai sobrar ou faltar recursos. E se você conseguir prever isso com antecedência, isso é fundamental, é importantíssimo. Mas eu vou falar uma coisa... Eu controlei minhas finanças. Na verdade, foi uma série de coisas, uma situação. Isso foi em 2005, de 2002, quando eu abri minha empresa e tudo, né? O Finance já existia nessa época. Pois é, mas eu tinha uma reserva grande e tudo mais, abri minha empresa, etc. Mas eu resolvi, como eu fui para Salvador, eu resolvi ser como se eu fosse solteira. Aí resolvi ter uma vida de... Eu ia para tudo quanto é show de chiclete com banana, eu viajava muito para cá, mas foi maravilhoso. Eu não me arrependo não, sabe? Claro. Foi muito bom. Mas depois eu gastei
acho que muitos anos depois, acho que quase 9 anos, para poder arrumar tudo, a casa. O que eu baguncei em 3, eu gastei 9 para arrumar tudo, para pagar tudo, para ficar livre. Mas aprendi a lição. Isso. Mas você criou um produto, Finance, Isso, exatamente. Nós criamos um software de gestão financeira, porque a época que eu retornei para o Brasil, né, eu fui para mestrado, foi em 90, voltei para o Brasil, exatamente, terminei o mestrado em 90, e era um período que a gente vivia aquela inflação galopante, era 80%, mais de 80% mais do que a inflação na Argentina. A Argentina 3% ao dia. Isso, 120% ao ano, a inflação da Argentina hoje, que é um absurdo, né? E nossa inflação chegou a 80% ao mês. Então, eu desenvolvi um software de gestão financeira que permitia esse controle, mesmo com essa inflação. E foi um sucesso estrondoso, porque em 94, somente nós tivemos o Plano Real, onde houve a estabilização da moeda. Como é que você fez para vender isso aí? Pois é, a nossa estratégia de venda. Essa eu acho interessante. Porque eu lembro que eu escutei alguma coisa, posso estar enganado, que você vendeu na época você vendeu cerca de 10 mil cópias. Como é que você conseguiu vender isso aí? A estratégia nossa foi exatamente isso, ter um produto diferenciado da concorrência. Então, o meu sistema era o único que permitia a conversão de moedas. Então, eu tinha a conta em real, tinha a conta em dólar, tinha a conta no euro não existia, mas era em Libra. E então, nós tínhamos um diferencial enorme da concorrência. E eu criei um recurso também, onde você separava contas a receber e contas a pagar, para poder montar um fluxo de caixa e criar simulações. Mas que legal, porque com a conversão de moeda, você melhorava demais, porque a gente, tudo era... Não é que era dolarizado, mas a gente pensava em dólar na época. Eu lembro muito bem dessa época. Aliás, queria contar uma coisa interessante. Você sabia que nessa época da inflação, a empresa contratava pessoas, mesmo que a pessoa fosse trabalhar pouco? Sabe por quê? Se eu, por causa de não ter um profissional, atrasasse às vezes uma entrega um dia, o custo da entrega financeira era maior do que o salário do funcionário de um dia. Exatamente. Eu lembro disso. Eu trabalhava numa empresa que a gente trabalhava com bombas, com equipamentos hidráulicos, com bombas. E a gente tinha que ter pessoas na montagem. As pessoas ficavam lá na montagem, na entrega e tudo, às vezes ficava parado, sem nada a fazer. Mas no dia que a bomba chegasse, a gente tinha que fazer aquilo rapidinho, porque se atrasasse um dia, um equipamento caríssimo, né? O custo daquilo, às vezes, pagava o salário de uma ou duas pessoas. Exatamente, foi um período difícil, né, do Brasil, então nós realmente precisamos, né, uma dica também importante para você profissional, você que quer ter uma carreira solo, né, de talvez trabalhando como pessoa jurídica, ou você que queira abrir um negócio, não se esqueça de cuidar das suas finanças. Dos custos. Tenha uma ferramenta dos custos, obviamente, de ter o seu fluxo de caixa, para saber quando vai sobrar ou faltar recurso, porque se você descobrir que amanhã falta, sei lá, 10 mil reais na minha conta, é um desastre. Agora, se você souber que daqui a um mês vai faltar 10 mil, você consegue se planejar, reprogramar as despesas, né? viabilizar um financiamento a um custo mais baixo. Então, o controle financeiro é essencial. O Finance, então, foi lançado no mercado em 90, nós tivemos um sucesso muito grande, e incomodamos o gigante do setor, a Microsoft. Meu Deus. E aí nós tivemos uma batalha épica, né? A Paiva Piovesan com o Finance contra o Money da Microsoft. E nós vencemos essa batalha. Agora, o Money eu conheci. Eu tinha conta no Banco do Brasil na época, me parece. Eu acho que eu ganhei esse Money do Banco do Brasil. Alguma coisa, eu conheci o Money. Exatamente, foi isso que aconteceu, Sônia. Eu entrei com uma ação contra a Microsoft por concorrência desleal. Primeiro, ela estava impedindo que o meu sistema tivesse acesso aos canais de distribuição, aquelas revendas e distribuidores de software. Segundo, ela colocou dentro do Office, que todo mundo usa, o Word, Excel, o Money. Eu tinha vendido a Apple então é isso. Então foi dentro do Office. Não foi dentro do Office, não, vou contar. Ela colocou o Money dentro do Office e a gota d'água foi a distribuição de 500 mil cópias do Money gratuitamente através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil deu de graça aos seus correntistas 500 mil cópias. Sônia, eu tinha vendido 10 mil cópias no produto. Então,
eu ia morrer. Aí, a minha oportunidade foi assim, ou eu reclamo, ou eu morro. Meus colegas empresários falaram, Rodrigo, você é doido, você vai lutar contra a Microsoft, a maior empresa do mundo. Então, eu vou lutar. Fiz E uma o Money denúncia. sumiu, então tem a ver com você? Tudo a ver. Oh, Eu fiz uma Deus do denúncia céu. na Secretaria de Direito Econômica contra a concorrência desleal. Vencemos a Microsoft. A Microsoft foi considerada culpada. Esse processo vai para o CAD. Chega no CAD, Sônia, aí é uma experiência, gente que é boa, bom vocês conhecerem. Infelizmente acontece muito no Brasil, tentaram me extorquir. Me ligou o senhor, o senhor Rodrigo, você me dá 30 mil reais que eu vou te acontecer favorável para o CAD. Na verdade, Sônia, eles queriam me pegar, tá? Porque eu tinha todas as provas e evidências, comprovações, né? Já tinha vencido na SDE, de que a Microsoft era culpada e eles queriam achar um meio de me pegar. Mas eu fui mais esperto, gravei a conversa, entreguei no Ministério Público. Resumindo, essa pessoa foi presa, foi parar na cadeia, a Microsoft parou de produzir o Money no Brasil e no mundo por nossa causa, nunca mais ela mexeu com isso, mas, infelizmente... Mas nós... ela não teve outro produto, não sei o que, parecido? Não, ela parou de produzir o Money no Brasil e no mundo Rodrigo, por mas você nossa é causa. mal. Não, mas mal não. Não. Mal são eles. Mas o que aconteceu? Na segunda instância nós perdemos só. Bom, Eles aí... compraram. Infelizmente, é o nosso Brasil. Então, a corrupção existe. E, no caso de extorsão, nós íamos fazer o flagrante. Eu ia levar esses 30 mil reais. Tive com a Polícia Federal. Mas, para minha sorte, essa pessoa foi presa uma semana antes com uma maleta com 350 mil reais, que era outra tentativa de extorsão. Então, o Brasil... Por que para sua sorte? Para minha sorte, eu não tive que fazer o flagrante. Imagina, eu lá, entendi. entregando. Foi muito ruim, entendeu isso? Então, para minha sorte, o cara foi preso antes. Foi preso antes. Uma semana antes. Entendi. Porque o flagrante já estava todo acertado. Eu tive com a Polícia Federal, com o Ministério Público, nós íamos fazer o flagrante dessa pessoa. Mas aí a Polícia Federal, como você já tinha, antes do flagrante, eles já ficaram de olho no cara e já pegaram outra coisa. Exatamente. Bom, e aí você continuou vendendo o Finance? Sim, continuamos vendendo o Finance. E como é que você vendeu esse Finance? É isso que eu quero saber. A estratégia foi exatamente ter um produto com recursos diferenciados. Inclusive, vários desses recursos foram copiados pela própria Microsoft no Money. No Brasil entrou, além do Money, o Quicken, que é o líder nos Estados Unidos, do software de gestão financeira. E para você ter uma ideia, durante essa disputa, a revista Influizana, especializada na área, fez uma comparação de todos os produtos e o Finance foi vencedor. Então, fiquei muito orgulhoso por estar lutando por um produto nacional desenvolvido com tecnologia, com inovação. Então, Sônia, importante demais. Eu vim do terceiro mundo, fui para os Estados Unidos, adquiri tecnologia, voltamos para o Brasil, criamos uma empresa, desenvolvemos um software que foi considerado melhor que todos do mundo inteiro. Então, acredite no que você faz. Essa é outra lição. É possível vencer quem quer que seja. É possível. Aliás, nós começamos por isso. Então, é possível vencer quem quer que seja, desde que você acredite no que você faz e trabalhe com competência e qualidade. Mas e aí, Rodrigo? Você abriu empresa e qual foi a estratégia que você não me respondeu? O que você fez para vender o produto, além de ter um produto especial? Como é que você chegou no cliente? Como é que os clientes ficaram sabendo? Naquele tempo não tinha internet. Foi quando em 90 saiu os fax. Vem com essa, não. Tá, mas Sônia, nós somos inovadores. Eu vou te falar, em 90, a minha empresa já tinha acesso à internet no Brasil. Porque nós estávamos preparando para a Eco 92. E eu já sabia disso. E o Betinho, através da Ibase, lançou a rede, a primeira rede de internet. Eu acessava noturnamente, porque tinha o impulso do telefone. Então, em 90... aquele barulhinho. Isso, então eu acessava a internet de meia-noite às 6 da manhã. Tá, era o período que eu tinha de comunicar com os meus colegas do exterior. Então, em 1990, ao abrir minha empresa, eu já tinha acesso à internet aqui de Belo Horizonte. Era as BBS que existiam naquela época, não tinha internet como a gente conhece hoje, mas eu já estava conectado. Então, esse mundo digital de envio de e-mail, a Paiva foi muito inovadora nisso. Então, em 94, eu já tinha toda essa tecnologia de comunicação através de e-mail,
já tínhamos o site da internet. 94 já tinha. Já. Foi, E eu usei a tive, estratégia digital. Eu tive o meu primeiro computador pessoal, 94. Isso. Exatamente. Nós vivemos a reserva de mercado, que eu contei também, né? Que impediu que a gente tivesse acesso a esses computadores. Alguma coisa. Vou contar um caso interessante. Alguma coisa 286. Isso, 286, 386. O meu foi 386. Eu cheguei ao Brasil em 90 com um 386 que eu havia adquirido nos Estados Unidos. Chegando aqui, eu abri a empresa, o capital equivalente a $1.000. Eu tinha esse computador e comprei um outro do XP. Computador básico, né? E aí eu contratei o meu primeiro estagiário. Eu tinha um estagiário e uma secretária. E estagiário de faculdade de engenharia ou de quê? Era da faculdade de engenharia. Porque nós, engenheiros, somos muito bons na área de programação, de técnicas. Naquela época não existia ainda o curso de ciência de computação. Exatamente. Muito poucos. Na verdade, os 2 primeiros anos de engenharia, a gente tem alguma disciplina que a gente, quando estuda, a gente acha assim, eu nunca vou usar isso na minha vida. 40 e tantos anos depois, você chega à conclusão que você nunca vai usar mesmo. Mas, porém, todavia, entretanto, essas disciplinas fazem com que a cabeça da gente desenvolva o raciocínio lógico. Então, esses cursos, eu queria que minhas filhas tivessem feito os 2 primeiros anos de engenharia, elas não fizeram, não. Mas, mais uma fez ciência de computação, né? Então desenvolveu na Federal. Desenvolveu esse raciocínio lógico de outra maneira. Mas é muito importante isso, porque a gente aprende a aprender e a lógica. Engenheiro, Rodrigo, em 2000, eu tive acesso a alguma coisa lembrei agora, da Você S.A., as 500 maiores empresas no Brasil, e eu resolvi os CEOs das 500 maiores empresas do Brasil. E eu resolvi fazer uma pesquisa. Você acredita que 60% dos CEO mais alto executivo, né, das empresas eram engenheiros em 2000? 40% dividido entre economista, administrador, médico, outras profissões, contador, né, e tudo. Mas 60% era engenheiro. Por causa, eu acho que tem a ver com isso. Eu acho, aproveitando o gancho, acho que Minas Gerais e o Brasil precisam de mais engenheiros. Precisa, eu acho. Mas voltando à nossa história, que é importante, que vai ficar uma lição para os nossos espectadores, eu voltei dos Estados Unidos, abri minha empresa com capital equivalente a $1.000, que era o recurso que eu tinha economizado, e lá eu consegui comprar um 386, um computador de ponta, né? Eu tive em 93 ou 94. Abri a empresa em 90 e comprei um XP, contratei um estagiário e uma secretária para nos ajudar no desenvolvimento do negócio. E aí, durante o dia, eu tinha que trabalhar, o computador melhor, o 386, o estagiário usava. Passou um mês, o estagiário não aguentou. Falei, Rodrigo, eu não estou entendendo. Eu sou estagiário. Eu uso o computador melhor, o 386, e você usa o XT. Eu não estou entendendo. Eu pensei exatamente isso. Durante o período da manhã, eu estou montando o meu negócio, correndo atrás de clientes, viabilizando a questão legal. Para você ter uma ideia, em 90, eu gastei 9 meses. Foi exatamente um parto para ter a minha empresa legalizada. Hoje em dia, felizmente, o Brasil avançou muito nisso. 1, 2, 3 dias você já consegue ter o seu negócio. Então, para mim emitir a minha primeira nota, eu demorei 9 meses. Um absurdo, uma vergonha. Bom, e aí eu falei para o estagiário, olha, então eu estou trabalhando nesse período e à noite eu uso o 386 para me programar. Então ele ficou abastinado. Eu falei, por que você faz isso, Rodrigo? Porque eu aprendi uma lição. Eu cheguei nos Estados Unidos, vindo lá do terceiro mundo, acessava dentro do meu quarto o CREI, o computador mais poderoso da época, quando eu cheguei lá em 88. Então, os americanos têm essa política e deu certo, eles são o país com mais destaque, mais tecnologia, mais inovação do mundo, eles dão todos os recursos para que o indivíduo se desenvolva ao máximo. Então, na minha empresa, no meu negócio, eu sempre fiz isso. Todo mundo que passou, meus funcionários, que passaram por mim, sejam estagiários, colaboradores, eles têm acesso a tudo o que é possível que eu consiga ofertar, para que eles possam se desenvolver ao máximo. Engraçado, eu também tenho essa teoria de que deixo o colaborador trabalhar com o que tiver de melhor e dar o melhor que ele tem. E aí
porque como empresário a gente tem que fazer montoeiras de coisa, né? Então, você sempre vai ter o que fazer fora e também para complementar. Então, se ele é bom naquilo, eu deixo ele desenvolver e me ajudar naquilo que é bom. Isso é uma estratégia boa, né? E funcionou, né? E funciona Mas muito você bem. conseguiu, e aí você ia procurar as empresas. Isso, aí você me perguntou vender. as estratégias de venda, né? Então foi exatamente essa. Primeiro, você tem que ter um produto diferenciado. Foi o que nós construímos. Nós construímos um produto inovador que tinha recursos que os demais não tinham. Então era pequeno, eu tinha que ter esse diferencial. Né? Obviamente, nós tínhamos acesso à tecnologia, então usamos os canais, na época e-mail e os sites para divulgar o nosso produto e participávamos de feiras e eventos. Nós participamos da FenaSoft, a edição de 96, se eu não me engano, teve quase 1 milhão de visitantes, foi o recorde mundial aí lá em São Paulo. Lá em São Paulo, no Parque AMB. Nós nos unimos, nós éramos 10 empresas aqui de Minas Gerais, todas as empresas de pequeno porte, criamos o Mineródromo. Então ficou muito bacana, onde era servido o famoso pão de queijo e o cafezinho das Minas Gerais. Então 10 empresas de tecnologia daqui fomos lá e mostramos que a gente tinha capacidade. Uma coisa interessante, né, que diferencia aí os mineiros dos paulistas, né? Os paulistas são muito práticos, eles vê, gostou do produto, embrulha 2. O mineiro já é desconfiado, ele vê, volta, aí na terceira vez ele compra. Mas então a gente usou uma política agressiva de divulgação do produto. Feira é uma estratégia interessante. Feira, missão, essas coisas é uma estratégia muito interessante que continua até hoje, né? Na área de informática houve uma mudança radical, viu, Sônia? Não, na época, os nossos softwares eram vendidos nos disquetes, né? Em CDs. E hoje em dia, CD, nessa época era o disquete, depois veio o CD. Isso, e você esperava a feira para poder fazer o lançamento do produto. Hoje não mais. O software está todo na nuvem, o lançamento é imediato, você cria uma nova funcionalidade de recurso de forma imediata, você não pode esperar nada para lançar isso. Na área de informática, mas acontece que tem muitas áreas, e é uma coisa interessante, que muitas pessoas querem fazer tudo muito rápido por causa dessas coisas da informática. E às vezes na vida você precisa ter um tempo. Rodrigo, nosso tempo está acabando, o papo está maravilhoso e tudo, mas nosso tempo está acabando que a gente tem, porque senão o podcast pode ficar muito grande. Porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo o videocast que vai para o meu canal do YouTube, e você que está aí ouvindo no podcast também no Spotify, entra lá no meu canal do YouTube, youtube.com/Sônia Jordão, que você vai ver o videocast, esse e muitos outros. Mas, além disso, vai o som. Mas acontece o seguinte, eu sei que está acabando, mas eu ainda quero conversar umas coisas com você. Primeiro, antes de você deixar uma mensagem para o pessoal, tudo, você já sentiu tudo, mas me conta aqui uma coisa, você que já visitou vários países, eu conheço 24 países, mas você também conhece muito, sobre essa história de voluntariado lá fora, porque eu acho que lá fora é muito mais forte que aqui. Com certeza, nos Estados Unidos principalmente, né, inclusive com doações de recursos mesmo. O prédio mesmo onde eu morei, na Universidade do MIT, chamava Teng Hall, em homenagem ao Sr. Teng, que fez essa doação à universidade. Então, essa questão de voluntariado, de você dar nome a um estádio, isso tem tudo a ver com esse trabalho, que eu acho que é importantíssimo, porque isso que nos alegra, isso que nos faz, é a razão da gente viver, né? A gente quer contribuir para a sociedade. Eu tenho muito esse espírito público, de ajudar as pessoas, de ajudar a nossa cidade a ser melhor. Eu tive essa experiência fora, vejo que o Brasil tem dado para trás em vários aspectos. A cidade de Belo Horizonte é uma delas também. Nossa renda per capita aí, nos últimos 10 anos caiu de $14 mil para apenas $7 mil. Isso é um desastre, uma queda de 50% em 10 anos. Nós precisamos reverter. Então, você diz lá atrás, né? A maioria era para o engenheiro, porque o engenheiro tem capacidade, qualidade e competência para fazer isso. Então, acho que o Brasil precisa de mais engenheiros na esfera pública, e isso é verdade. Eu tive a oportunidade de ser presidente da
da Prudential, a empresa de TI do Estado de Minas E Gerais. você cuidou bem dos custos lá, né? Com certeza. Em um ano, Sônia, eu tirei todas as ressalvas que existiam no balanço. A empresa passou a dar lucro depois de 18 anos. Depois de 12 anos, demos bônus para os funcionários e distribuí lucros. Quer dizer, uma gestão eficiente em apenas um ano. Nós conseguimos reverter 18 anos de governo. Legal, legal. Então, isso é um exemplo bacana. Então, É um exemplo de vida, né? Sim. Agradeço. É. Mas, Sônia, a lição que fica, a gente volta no início, né? Faça bem feito. Faça com o coração. Né? Que aí você vai colher os resultados e ter sucesso. Eu acredito que eu tenho uma das minhas filosofias de vida, né? É uma frase que eu ouvi, que é necessário que o mundo depois de ti seja algo melhor que tu viveste nele. Eu quero deixar o mundo melhor. E eu vejo que você vem brigando para deixar um mundo melhor, um Brasil melhor. E você? O que você está fazendo para deixar o mundo melhor? Alguma coisa? Pense bem, porque isso vai ser cobrado em algum momento. Te convido a se inscrever no meu canal no YouTube, Sônia Jordão, youtube.com/Sônia Jordão. Me siga nas redes sociais para todo lado lá. Procura Sônia Jordão que você acha. Tem o meu site, Sônia Jordão, tem muita coisa. Mas, Rodrigo, muito obrigada. Mas eu sou muito grata por esse momento para a gente conversar e desejo que tenha sido... Eu tenho certeza que esse videocast, esse podcast, vai poder ajudar muitas pessoas a serem melhores empreendedores. E muito obrigada mesmo. Valeu demais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Reflitam, né, no que a gente discutiu nesse bate-papo aqui informal, bastante bacana. A Sônia é uma pessoa extremamente agradável. Mas reflita, acredite no que você faz, faça bem feito, e aí você vai ter sucesso com certeza. Sucesso é consequência. Diz que o único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É verdade. Trabalho é sucesso. Muito trabalho, tem que se dedicar, né, e acreditar e inovar. E vai valer a pena. Vai valer a pena, com certeza. E uma coisa importante também, Sônia, é preciso de ética, gente. O Brasil, nós estamos num momento crítico, né, onde, né, infelizmente, essa falta da ética tem sobressaído, mas é por pouco tempo. Agora, nós acreditamos que a ética vai sair vencedora. E ética não é só honestidade. Ética é integridade. Fazer o certo sem que ninguém esteja observando. Exatamente. Ética é respeito ao direito do outro. Inclusive, é respeito ao direito do patrão de ter lucro. Exatamente. Tá certo? Respeitar o outro. Ética é uma coisa que as pessoas precisam pensar. E nós temos que trabalhar isso dentro da família para começar a melhorar desde baixo. Rodrigo, exatamente. Obrigada. Valeu demais. Obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço para todos.